Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Bom, queridos, não sei para vocês, mas a semana para mim está passando bem rápido. Nós já estamos no nosso 5º encontro, nos falta apenas mais 3. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que tem se esforçado para comparecerem aqui. Eu sei que os nossos horários estão indo muito além daquele que costumeiramente praticamos na igreja, mas eu agradeço pela sua paciência, agradeço pela sua atenção e pelo seu envolvimento com essa semana de oração. Falando de envolvimento, eu queria aqui mostrar a vocês, ontem, graças a Deus, louvo a Deus por isso, aqui estão os nomes de todas as pessoas que assumiram o compromisso de jejuarem entre o almoço de hoje e até o almoço, nós teremos até o almoço de sábado, sempre intercalando almoço de hoje até o almoço de amanhã e assim sucessivamente. Então nós tivemos aqui 20 pessoas que a partir de hoje começaram a jejuar e jejuarão até o almoço de amanhã. De quinta para sexta-feira, 16 pessoas e de sexta para sábado são 18 pessoas, totalizando 54. Louvado seja Deus por isso. Eu acredito que o Senhor estará operando. Sei que há pessoas que às vezes se sentem um pouco encabuladas de colocarem os nomes. É possível que ainda tenhamos um número maior. A minha esposa e eu, nós não estamos contados entre esses 54, mas estaremos também nos unindo em jejum com vocês, possivelmente de sexta para sábado. Então, que a gente assuma esse compromisso de colocar a igreja de Espinho, essa semana de oração, e as decisões que ainda serão tomadas aqui também diante do Senhor. Eu já até lhes digo que durante esses dias algumas pessoas têm assim me alegrado com alguns testemunhos, são presentes que Deus nos dá de entrar no seu gozo, como diz a sua palavra, e eu já lhes digo que existem vidas sendo transformadas aqui durante essa semana, graças a Deus. Pessoas que estão tomando decisões de deixarem algumas coisas, de praticarem outras e assim sucessivamente. Que Deus seja louvado. E nessa noite, curiosamente, esse é um assunto que eu me alegro em vos dizer que eu só vou compartilhar com vocês porque é preciso, porque ele tem a ver com a nossa semana de oração, mas que eu com muita alegria e exultação lhes digo que eu não vi basicamente nenhum dos problemas que eu vou tratar em relação a esse assunto, pelo menos acontecendo aqui nessa igreja. E olha que é muito difícil isso acontecer, porque o que veremos são práticas que estão se tornando corriqueiras no cristianismo, e mesmo entre nós adventistas, muitas das coisas que eu vou lhes apresentar estão sendo praticadas, possivelmente por membros que não têm buscado na fonte da Bíblia, do Espírito de Profecia e do manual da igreja, as orientações para finalmente sabermos como usar a igreja do Senhor. Esse será o nosso tema, igreja a modo de usar. Se você ainda não percebeu a dinâmica da nossa semana, nós usamos os 3 primeiros assuntos para entendermos um pouco dos problemas da identidade no que diz respeito à nossa vida particular no relacionamento com Deus. Ontem nós entramos no âmbito da família, então nós saímos da individualidade e entramos na instituição família agora. E hoje nós vamos sair da individualidade, sair da instituição familiar e vamos entrar agora na instituição eclesiástica. Como a igreja cristã hoje está sofrendo igualmente um golpe na sua identidade. E o nosso foco principal será métodos litúrgicos e evangelísticos praticados pela igreja contemporânea. Como eu disse, me alegro imensamente por ver a forma como as coisas são conduzidas aqui no culto. Eu fico assim até espantado com a reverência, a forma como as pessoas saem em silêncio, meditando, refletindo. Deus seja louvado pelo que acontece aqui. Permaneçam assim, porque o Senhor vai continuar abençoando o trabalho da igreja de Espinho, né? Estejam certos disso, continuem assim e só daqui para melhor, sem pensar em retroceder. Mas como eu disse, nós precisamos conhecer esse assunto, até para podermos orientar os nossos irmãos, que estão praticando coisas assustadoras aí ao redor
da Europa, da América e do mundo inteiro. Então, para nós abrirmos a palavra como de costume, convido vocês a ficarem de pé, fecharem os olhos para falarmos com o Senhor. Bondoso Pai, querido Deus eterno, nós te louvamos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, como já foi orado ao Senhor ao princípio. Nós cremos que esse lugar é uma cidade de refúgio no meio de uma sociedade caída, uma sociedade ímpia, pecadora. O Senhor nos dá a alegria de termos um lugar como esse, um lugar santo para buscarmos a tua presença e te adorarmos na beleza da tua santidade. E nessa noite, a nossa intenção, nosso desejo é mais uma vez deixar com que a tua palavra impacte os nossos corações, mude as nossas escolhas, a nossa vida, as nossas orientações, principalmente as orientações espirituais, nos ajudando a sair daqui mais perto da vontade do Senhor e que esta vontade seja soberana na nossa vida e, considerando o assunto dessa noite, que a tua vontade seja soberana também dentro das portas da tua igreja. Essa é a nossa oração, que o Senhor retire dos nossos pés as sandálias do preconceito, das tradições e daquilo que são os nossos gostos pessoais, para entendermos que o teu desejo que deve ser colocado em prática na tua casa, e por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor me reduza ao pó, porque é isso que eu sou, para que aqui diante da tua igreja eu me coloque apenas na qualidade do teu servo, do servo da igreja e do mensageiro do Senhor para a honra e glória do teu nome. Que as tuas palavras sejam as minhas palavras, que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos. Essa é a minha e a nossa oração, com o perdão dos meus e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra, portanto, a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 12. Esta será a nossa leitura bíblica nessa noite, 1 Reis, capítulo 12, versos 25 ao 33. Enquanto procuram o texto, quero dizer que hoje tive o privilégio de conhecer a belíssima cidade de Guimarães, e fiquei maravilhado, muito bonita história ali. Cada lugar que eu tenho percorrido desse país tem sido assim uma surpresa muito boa. 1 Reis, capítulo 12, versos 25 ao 33. A versão que eu vou usar é a Nova Versão Internacional, apenas para facilitar um pouquinho a leitura do texto. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois ele saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde também sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. E, finalmente, no dia 15 do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. A primeira etapa do período monárquico da história do povo de Israel termina com a morte do famoso rei Salomão.
Salomão era o terceiro rei do primeiro período da monarquia, como acabei de dizer, e a partir dali a história da monarquia israelita mudaria. Nós sabemos que Salomão foi um homem de Deus no primeiro momento da sua história, um homem comprometido com Deus, um homem sábio, um homem consagrado às coisas do Senhor, mas que em um dado momento da sua vida, pela vaidade do seu coração, ele acabou entrando num caminho de apostasia, idolatria e profunda promiscuidade. E por essa razão, usando a vida de um homem chamado Aías, um profeta e mensageiro de Deus, ele profetizou contra a casa de Salomão, dizendo que a partir daquele momento o reino seria rasgado. Mas a divisão do reino de Salomão não seria uma divisão igualitária, como nós podemos ver aqui nessa projeção. Até então o reino de Israel estava unificado, embora 12 tribos, mas pertenciam a um único reino. A partir desse momento nós teríamos agora 2 reinos, onde o primeiro deles era o reino do sul, representado ali no mapa pela cor laranja, também conhecido na Bíblia como reino de Judá, habitado apenas por 2 das 12 tribos de Israel, cuja capital era a cidade de Jerusalém, e o primeiro rei se chamava Roboão, filho imediato de Salomão. Ali está representada a habitação desse reino pelas tribos de Judá e Simeão, mas na realidade a tribo de Simeão era uma tribo muito pequena, ela nem era contada. Na verdade, eu precisaria até corrigir esse slide, as 2 tribos principais contadas no Reino do Sul eram as tribos de Judá e de Benjamim. O segundo reino era o Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel, representado ali no mapa pela cor azul. Esse reino sim era muito maior, habitado por 10 das 12 tribos de Jacó. A capital era a cidade de Samaria e o primeiro rei foi o rei Jeroboão. Esse mesmo Jeroboão que lemos na história do livro de Reis, no capítulo 12. Jeroboão era um homem íntegro, um homem fiel a Deus, um homem piedoso, um homem comprometido com as coisas do Senhor, quando num primeiro momento Deus inclusive coloca sobre ele a responsabilidade de reinar sobre a maior parte do povo de Deus, aqui no caso o reino de Israel. Porém, prematuramente, eu diria até de forma insana, Jeroboão se desvia dos caminhos do Senhor. E o desvio é muito claro quando nós entendemos uma ordem que Deus deu para o seu povo, quando estes ainda eram nômades no deserto, sob a liderança, a tutela ou ministério de Moisés. No livro de Deuteronômio, nós vemos a ordem que Deus deu e que foi finalmente transgredida de maneira insana por Jeroboão. O texto diz assim: guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. O texto, portanto, está dizendo que ao entrar em Canaã, em outras palavras, diferentemente das práticas adotadas durante o período de 40 anos de peregrinação, o povo de Deus não mais poderia oferecer holocaustos em quaisquer lugares. Quando eles estavam peregrinando no deserto, os sacrifícios eram oferecidos independente dos lugares onde o santuário era armado, ou melhor, onde o santuário fosse armado, ali eles ofereciam os seus holocaustos. A partir do momento que se estabelecessem em Canaã, os sacrifícios deveriam ser oferecidos, ou o culto deveria ser praticado apenas em um único lugar. No caso do conhecimento que temos sobre a história do povo de Deus em Canaã, essa cidade se chamava Jerusalém e o templo era o templo de Salomão. Ou seja, Deus estava dizendo aqui nas entrelinhas que quando o povo entrasse em Canaã, eles deveriam adorá-lo com os sacrifícios do santuário apenas no templo de Salomão, na cidade de Jerusalém. Isso significa dizer que mesmo com a divisão do reino, o povo que habitava no reino do norte ou no reino de Israel deveria continuar viajando para Jerusalém,
aqui está a cidade de Jerusalém aparecendo no nosso mapa. Então, mesmo assim, o povo viajaria do reino de Israel para o reino do sul para cultuar a Deus no templo de Salomão. Jeroboão, com medo de perder o número dos seus súditos, entendendo que era arriscado o povo sair do reino do norte e viajar para o reino do sul, e talvez gostando do reino do sul não voltassem para o seu reino, ele começa a praticar o que chamo eu de um culto jeroboânico. Para facilitar as coisas ao povo, a fim de agradar o povo e eximir o povo de fazer um sacrifício um pouco maior em fazer essa viagem até Jerusalém, Jeroboão começa a sacrificar o culto que agradava a Deus para praticar um culto segundo a sua própria vontade. E então, o primeiro relato que lemos no texto é que Jeroboão ordenou a construção de 2 altares, o primeiro deles na cidade de Dan e o segundo na cidade de Betel. 2 cidades onde o santuário já havia sido armado. A intenção do diabo era, no inconsciente do povo, fazer o povo concluir da seguinte maneira: olha, no final das contas eu acredito que Deus não vai se importar, porque tanto em Betel como em Dan, Deus já foi adorado, ou seja, não haverá problema se adorarmos a Deus ali também. O que eles estavam fazendo era voltando atrás de uma orientação clara de Deus, litúrgica, para a maneira como Deus deveria ser adorado. E então, Jeroboão estava tão comprometido em fazer a sua vontade e agradar o povo, que sobre esses 2 altares ele agora transgride o 2º mandamento, que proíbe a adoração da divindade por intermédio de imagens de escultura. O texto diz ainda que ele ordena a confecção de 2 bezerros de ouro. Não bastasse isso, Jeroboão estava tão comprometido com o seu estilo de culto, que ele vai agora começar a ordenar pastores e sacerdotes segundo a sua própria vontade. A Bíblia diz que ele começa a ordenar pastores ou sacerdotes naquela época das diversas tribos de Israel, sendo que, nós conhecemos, Deus separou apenas uma única das 12 tribos para um ministério sacerdotal. Que tribo era essa, lembram? Os levitas. Mas agora Jeroboão começa a ordenar sacerdotes da tribo de Gade, de Azer, de Zebulon, de Naftali, de Judá e por aí vai. Porque, novamente, volto a repetir, ele estava mais comprometido com o seu culto jeroboânico e em agradar o povo do que fazer a vontade de Deus. E então, finalmente, a passagem que, creio eu, mais expressa o meu objetivo com a introdução desse tema, é o que está no versículo 33 do texto que nós lemos ao início da mensagem, onde diz lá assim que no dia 15 do 8º mês, a versão que eu li, diz data que ele mesmo escolheu, mas eu imagino que temos algumas versões aqui que devem dizer data que ele escolheu segundo o seu bel prazer. Ou seja, esse texto deixa muito claro que para satisfazer a sua vontade e agradar o povo, Jeroboão estava disposto a sacrificar a vontade de Deus. Introduzindo o tema com essa experiência, eu poderia ter escolhido aqui muitas outras histórias que seguiriam a mesma linha daquilo que considero eu ser a maior dificuldade do povo de Deus na história da igreja em todas as épocas. E a dificuldade é a linha tênue entre fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Se nós olhamos para a igreja judaica do Antigo Testamento, a igreja cristã do Novo Testamento, a igreja primitiva, a igreja reformada, a igreja reavivada e também a igreja contemporânea, você vai concluir que o maior desafio que temos como igreja é entender os limites entre fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Eu poderia aqui, por exemplo, citar a experiência de Caim e Abel. Nós temos ali 2 classes de adoradores, 2 homens que levantam altares para adorar a Deus. E aí ainda eu lanço uma pergunta para a igreja: qual dos 2 altares era esteticamente mais agradável aos olhos? O altar de Caim ou o altar de Abel? O de Caim, concorda? Era muito mais atrativo, tinha cores, tinha frutos, talvez fosse até mais cheiroso aquele altar. O altar de Abel era muito feio, tinha um animal morto, sangue escorrendo, as vísceras deveriam ser arrancadas, segundo as orientações levíticas do holocausto. Porém, o que isso nos leva a entender?
Nem tudo aquilo que é considerado como belo para os seres humanos, de acordo com a sua cultura, é o que representa a vontade de Deus. Não me confunda, eu não estou dizendo aqui que Deus não se agrada do belo. Deus é o criador do belo. Foi Ele quem pintou a natureza com cores, que fez os pássaros cantarem. Deus ama a beleza, porém, o padrão de beleza de Deus nem sempre é o padrão de beleza dos seres humanos, principalmente em se tratando de uma cultura caída como a nossa. Ou seja, nem sempre aquilo que para nós é belo, que nos agrada, representa a vontade de Deus. Eu poderia aqui citar um outro exemplo da época dos juízes. Quando então o profeta Samuel está a ponto de falecer, o povo de Deus agora preocupado com o culto, com o estilo de organização política do seu povo, chega então para Samuel e diz assim: Samuel, a maioria tem um rei, e porque a maioria tem um rei e está dando certo para eles, nós também queremos um rei. Pergunto, era da vontade de Deus que o seu povo tivesse um rei, sim ou não? Não, ou seja, conclusão, nem sempre o que a maioria está fazendo, e por mais que esteja produzindo resultados positivos, representa a vontade de Deus. E finalmente, poderia ainda aqui citar a experiência de Davi, quando Davi vai transferir a arca, se eu não me engano, da cidade de Obed-Edom para a cidade de Jerusalém. Ele tinha boas intenções ao fazer essa transferência, mas em suas boas intenções, Davi tensionava fazer o transporte de forma mais moderna para aquela época. E o desejo dele foi colocar a arca sobre uma carruagem guiada por bois e vacas. E a intenção dele foi positiva, num primeiro momento, o transporte seria muito mais fácil e talvez até mais rápido. Mas vocês acabaram de fazer a Expo Bíblia e vocês sabem como a arca deveria ser transportada pelo povo de Deus. A ordem era que a tribo de Levi, a família de Coate, deveria transportar a arca, mas de que maneira? Carregando a arca como? Sobre os ombros, nem tocar na arca eles podiam, apenas nas travessas que traspassavam as argolas da arca. Ou seja, conclusão, nem sempre aquilo que é mais moderno, por mais que possa facilitar a comunicação, representa a vontade de Deus. Entendendo isso, nós vamos dar um salto temporal bastante grande agora, e nós vamos chegar até o século XIX, famoso século XIX, início do século XX, quando a ciência começou a ganhar um espaço tremendo na nossa cultura ocidental. E então, uma nova filosofia surge nos Estados Unidos da América, chamada de pragmatismo. E aqueles que fundamentam esse novo paradigma filosófico são esses três homens que vocês veem aí, onde o primeiro deles, o Charles Peirce, um filósofo, o segundo, um psicólogo chamado William James, e o terceiro, um jurista, cujo nome era Oliver Wendell. Como eu disse, surge então a filosofia do pragmatismo, que é muito parecida com o jerobonismo que eu acabei de mencionar, só que agora nós estamos falando do meio acadêmico. E então, para não nos demorarmos muito nesse conceito do que é o pragmatismo, eu poderia dizer a vocês que o pragmático não está preocupado com a teoria da verdade. A preocupação de um pragmático é com a funcionalidade da verdade. Verdade para o pragmático é aquilo que funciona. Ele nunca chegará para você e perguntará assim: olha, meu amigo, isso daqui é certo? Essa não é a preocupação do pragmático. A preocupação dele é: isso daqui dará certo? Ele se preocupa mais com os resultados do que o conceito de verdade. Se eu pudesse aqui resumir em uma única frase o que é o pragmatismo, para facilitar o nosso entendimento, a frase seria: os fins justificam os meios. Isso é o pragmatismo. E então, eu preciso ser sincero com vocês e dizer-vos que na nossa vida nós somos muito pragmáticos. E não há nenhum problema com isso. Talvez aqui dentro da igreja hoje nós temos pessoas que são donas de empresa. E se você está usando um método, uma técnica de venda na sua empresa, que não está produzindo resultados, é óbvio que você vai rever os seus conceitos, e não há nada de mal com isso, porque afinal de contas, somente um tolo seguiria ali batendo na mesma tecla, considerando que ela não está produzindo resultados positivos. Porém,
O grande problema do pragmatismo é quando nós aplicamos essa filosofia sem princípios, regras e ética para dar limites à aplicação prática dessa filosofia. E eu quero citar um exemplo aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma peça publicitária. Como não é uma peça assim muito legal para nós deixarmos muito tempo exposta na igreja, eu vou projetá-la de forma rápida. É uma técnica de venda que se usa lá no Brasil para vender bebidas alcoólicas, especialmente cerveja, e eu quero que você analise duas coisas. Em primeiro lugar, se ela vende, e em segundo lugar, se ela é moral ou imoral. Esse é o meu ponto. A peça é essa daqui. Ok? Bom, pergunto. Vocês acham que essa peça publicitária, pragmaticamente falando, produz ou não produz resultados? Vende ou não vende? Sim ou não? É claro que vende. Lá no meu país, as pessoas estão bebendo cada vez mais. Agora pergunto, é uma peça moral ou imoral? E por que ela é imoral? Porque a mulher é tratada ali como se fosse o quê? Um objeto de consumo. Sendo assim, volto a repetir, o grande problema do pragmatismo é quando eu não tenho princípios para dar limites a ele. E o problema se agrava mais ainda quando, então, nos Estados Unidos da América, teólogos e leigos das igrejas protestantes maiores da nação norte-americana começaram a flertar com a filosofia do pragmatismo. Eles olharam aquilo e ficaram encantados. Não, nós precisamos aplicar isso dentro da igreja. Nós precisamos aplicar métodos pragmáticos que produzam resultado para a igreja crescer, porque nós estamos fazendo algumas coisas e as pessoas não vêm para a igreja, nós queremos igrejas cheias, abarrotadas de pessoas, e então a gente tem que rever os nossos métodos. E a partir de agora, os protestantes norte-americanos passaram a enxergar os púlpitos das igrejas como se fosse um grande balcão de restaurante e os membros da igreja como se fossem clientes desse balcão. E agora, dos púlpitos começam a ecoar perguntas do tipo: do que você gosta é de dinheiro? Se você gosta de dinheiro, então nós oferecemos para você uma teologia da prosperidade. Se o seu desejo é ter uma casa melhor, um carro melhor, uma conta mais abastada e promessas que se resumam à vida dessa terra, convertendo o evangelho transcendente em um evangelho imanente, se o seu desejo é esse, então na nossa igreja nós pegamos a Bíblia e reinterpretamos a Bíblia à luz da teologia financeira. Mas se no final das contas o seu desejo é batalha espiritual, se você gosta de cultos assim, onde fala-se muito de demônios, de anjos e do mundo espiritual, no Brasil, por exemplo, nós temos igrejas imensas, onde os demônios eles se manifestam dentro das igrejas e as pessoas são entrevistadas no púlpito endemoniadas. Então agora, volto a repetir, a clientela começou a ser satisfeita por novos modelos teológicos que passaram a surgir. Um outro muito famoso, não sei aqui em Portugal, mas lá na América tem uma chamada teologia da missão integral, ou uma outra que é oriunda do catolicismo, mas que tem tudo a ver com a teologia da missão integral, é a teologia da libertação. Alguém já ouviu aqui falar da teologia da libertação? Sabe o que é a teologia da libertação? É um marxismo travestido de teologia bíblica. Você converte o evangelho eterno em um evangelho totalmente onde você só luta por justiça social. E lá no Brasil é cada vez mais comum esses movimentos dentro das igrejas, o que também não representa a vontade de Deus. E finalmente, eu sei que o Rubem fez aqui uma série de estudos com vocês há algum tempo, para os jovens que gostam de um culto mais contemporâneo, com estilos de música mais atuais, com luz negra, um ambiente mais apagado, fumaça saindo, música estilo pop, rock, hip hop e etc. Então, oferece um novo estilo e modelo de se fazer igreja, que nós chamamos de igreja emergente. Em conclusão, é como se você agora, no meio cristão, entrasse em um supermercado e começasse a trafegar pelos corredores do supermercado para escolher o produto que melhor lhe agrada. E agora, como nós vimos no primeiro tema, a verdade é sacrificada simplesmente pelo fato de poder satisfazer a minha vontade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o que está se praticando hoje com a filosofia pragmática é o mesmo espírito jeroboânico penetrando e moldando o cristianismo ao redor do mundo. Entrando numa parte histórica aqui agora, um homem chamado Donald McGavran
Esse cara que está aqui, ele era missionário. Foi um grande teólogo. Foi filho de pais missionários e ele mesmo foi missionário na Índia. Depois de passar alguns anos nessa missão na Índia, ele volta para os Estados Unidos e decide reavaliar os métodos de missão fora da América. E num primeiro momento ele estava muito bem comprometido com os seus propósitos. Ele fundou o primeiro instituto de crescimento de igreja da história do cristianismo lá na América do Norte. O problema é que, embora ele tenha começado muito bem, alguns dos seus discípulos o induziram pouco a pouco a se desviar da rota. E um dos grandes discípulos de Donald McRaven se chama Peter Wagner, e aqui ele cita algumas palavras do seu discipulador. E ele diz assim: criamos métodos e políticas missionárias à luz do que Deus abençoou e à luz daquilo que Ele obviamente não abençoou. A indústria chama isso de modificar operações à luz da realimentação. Nada atrapalha tanto as missões transculturais quanto os métodos, instituições e políticas que deveriam atrair as pessoas a Cristo, mas não fazem. Que deveriam multiplicar as igrejas, mas não fazem. Se um método, preste atenção nisso aqui agora, se um método não contribui para a glória de Deus e para a expansão da igreja de Cristo, jogue-o fora e arranje algo que o faça. Quanto aos métodos, somos ousadamente pragmáticos. A doutrina é algo diferente. Pergunto, você consegue concordar com essa frase? Você acha que essa frase está correta, aplicando assim, submetendo ela ao escrutínio da Bíblia? Você acha que essa frase está correta, sim ou não? Não, sabe por quê? Porque se eu concordo em dizer que eu posso usar métodos para alcançar pessoas, sendo ousadamente pragmáticos, independente da doutrina, sabe o que eu estou dizendo? Que eu posso pregar o evangelho sem princípios que me deem orientação para fazer aquilo. E aí que logo em seguida eu vou mostrar para vocês algumas aplicações de pregação do evangelho que estão sendo praticadas lá no Brasil e ao redor do mundo, que são inacreditáveis. Um outro guru de métodos de crescimento de igreja é esse cara aqui chamado George Barna. Ele escreveu muitos livros dando orientações sobre crescimento de igreja. E o livro que eu cito aqui, o nome já é muito sugestivo, se chama Marketing the Church. E aqui ele vai citar o seguinte, em um pequeno parágrafo do livro, na página 145. É crucial termos em mente o princípio da comunicação cristã. O auditório e não a mensagem é soberano. Se nossa pregação almeja fazer com que as pessoas parem em meio a uma agenda confusa e reflitam sobre o que lhes estamos dizendo, nossa mensagem terá de se adaptar às necessidades do auditório. Concorda com isso, sim ou não? É muito perigoso. O que ele está querendo dizer é que eu preciso agradar o auditório para que o auditório se satisfaça com a mensagem que eu prego. E isso é extremamente perigoso. Porque se eu considero, por exemplo, o auditório pós-moderno, hoje cada vez mais comum pessoas que não gostam de métodos de igreja como esse daqui. Os pós-modernos abominam hierarquia. Os pós-modernos detestam essa ideia de se assentar e alguém está ensinando como estamos fazendo aqui. Pós-modernos não gostam de ouvir falar sobre pecado e tão pouco gostam, como diz a filósofa judia chamada Hannah Arendt, no livro As Origens do Totalitarismo, os pós-modernos detestam a verdade máxima da Bíblia, de que um dia todos nós teremos que nos assentar diante do trono de Deus para sermos o quê? Julgados por Ele. E como adventistas do sétimo dia, se eu adoto essa filosofia de pregar o que o auditório quer ouvir, eu simplesmente sacrifico a missão da nossa igreja. Porque a nossa missão, qual é? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu... Entendeu? Então é tudo muito perigoso que está sendo orientado aí. Eu me assusto quando eu vejo pessoas do nosso meio lendo livros, por exemplo, do Rick Warren. Rick Warren é um grande pregador evangélico, muito conhecido, tem coisas, alguns dizem, eu nunca li os conteúdos dele, porque sinceramente eu prefiro ler coisas assim, de teólogos que são reconhecidos e renomados. Mas o Rick Warren hoje está na moda, como o Max Lucado, por exemplo.
E o Rick Warren, ele é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos da América, que, se eu não me engano, é a Saddleback Church. E na igreja do Rick Warren, ele aplica exatamente os métodos pragmáticos que nós estamos vendo aqui. Só para você ter ideia, um dos métodos que ele mesmo utiliza na sua igreja, que por sinal parece um shopping center, ele envia obreiros para visitarem os lares do bairro onde a igreja está situada, fazendo entrevista de marketing com os membros do bairro, perguntando assim: o que você gostaria que tivesse dentro da minha igreja? E para atender às necessidades, à demanda do bairro, ele aplica tudo que, ou quase tudo que eles querem dentro da sua igreja. Bom, vamos ver na prática como isso tem sido aplicado. Eu vou começar a citar alguns exemplos para vocês. Lógico que a maioria deles estão acontecendo lá no Brasil, é onde eu tenho acompanhado um pouquinho mais esse movimento, entrando, eu não diria nem mais sorrateiramente, porque muitos teólogos cristãos já aceitam isso daqui como uma coisa mais normal. E nós temos visto cada vez mais aberrações sendo praticadas nas igrejas cristãs lá no meu país e também nos Estados Unidos. Eu imagino que aqui não seja muito diferente. Então vamos lá. Talvez vocês conheçam, ou se não todos conhecem, mas essa daqui é uma festa rave que acontece todos os anos, em alguns lugares do mundo. Eu sei que acontece na Bélgica, lá no Brasil e também nos Estados Unidos. Já, eu não sei se sempre tem ou já teve no passado algumas sessões dessa celebração. Uma rave, para quem não sabe, é um tipo de celebração onde jovens e adultos passam dias e noites, no plural, sem dormir, ouvindo música eletrônica, se drogando, se prostituindo, ao som de músicas eletrônicas, como eu disse, luzes, fumaça, shows de pirotecnia e muita simbologia da nova era, como nós vemos ali. Quando, então, eu me deparei, estudando esse assunto, com uma notícia em um portal, que é um portal da Rede Globo, que eu sempre digo que ela faz questão de publicar coisas dessa natureza, porque o objetivo da Globo realmente é destruir, ou no mínimo desconstruir o verdadeiro cristianismo bíblico. E então me deparei com essa notícia, mostrando o que foi feito por uma grande igreja evangélica lá no meu país, uma das 5 maiores igrejas do Brasil, fazendo o seguinte: olha o que diz a matéria. Tomorrow, um crente espera reunir mais de 700 jovens em igreja evangélica do Macapá. Ou seja, eles pegam a ideia disso daqui e usam mais ou menos os mesmos elementos dali para fazer supostamente um culto cristão. É possível isso? A não ser que você transgrida o santo com o profano. A não ser que sejamos, como temos visto ao longo dessa semana, cristãos esquizofrênicos. A gente tem repetido muito isso aqui. Então vamos lá. Eles entrevistaram o diretor jovem da igreja, perguntando para ele sobre esse culto, e o rapaz disse assim: a proposta do culto temático é mostrar que ser cristão é legal, e não aquele estereótipo chato como muitos comentam. Nós podemos dançar, pular e cantar. Somos também divertidos e felizes como qualquer outro jovem. Ou seja, o objetivo deles é mostrar que ser um jovem cristão é legal. A minha pergunta é: o que é ser um jovem cristão legal para os padrões contemporâneos? Se nós adotamos os padrões contemporâneos do que é ser um jovem legal, muitos dos princípios bíblicos serão sacrificados. Se ser um jovem cristão legal na visão dele fosse ser um jovem como Daniel, como Elias e tantos outros que a Bíblia menciona, eu não teria problema, mas esse não é o ponto de vista dele. Ele foi muito claro em dizer que ser um jovem cristão legal é pular, dançar e cantar. E aí eu me pergunto, será que fazendo o que os outros fazem, comendo o que todos os outros comem, frequentando os lugares que os outros frequentam, assistindo o que eles assistem e ouvindo o que eles ouvem, e só pelo fato de eu dizer que eu sou cristão e eles não, eu estou salvo e eles estarão perdidos? É claro que não. Porque eu volto a repetir, já disse isso durante a semana, ser um cristão adventista do 7º dia não é apenas uma mudança de credo, mas é uma mudança no estilo de vida. E aí eles também entrevistaram o pastor da igreja. O pastor disse assim: esperamos nesse culto um número bem maior do que o normal.
Trabalhamos com DJs, música, teatro, dança, efeitos de som, iluminação e fumaça, tudo que a garotada gosta. A produção é para um culto muito mais dinâmico e agradável, mas sempre com ênfase na mensagem bíblica. Sabe qual a impressão que eu tenho? É que usa-se a Bíblia só para desculpar todas as outras parafernálias que são utilizadas nesse culto. E aí eu me lembro, aqui é impossível não lembrar, e se eu fosse você, eu anotava essa frase, para nunca me esquecer dela, principalmente você jovem que está aqui dentro, é uma frase de um teólogo protestante chamado A.W. Tozer, onde ele diz mais ou menos assim: diga-me o quanto de entretenimento você precisa, e eu lhe direi o quanto de Deus tem em você. Entenderam a frase? Diga-me o quanto de entretenimento você precisa, e eu lhe direi o quanto de Deus tem em você. Se reuniões de oração, onde tudo o que você faz é discutir com os irmãos sobre os problemas e bênçãos da sua vida, e você simplesmente se ajoelha diante de Deus e gasta tempo ali na presença do Senhor, se isso não te satisfaz, é porque Deus ainda não satisfaz você. Se estudar a Bíblia não te satisfaz, se você tem mais prazer e alegria em assistir um filme de Hollywood, por exemplo, do que ler a palavra de Deus, é sinal de que você ainda tem carência de Deus na sua vida. Porque, como diz esse pastor, diga-me o quanto de entretenimento você precisa e eu lhe direi o quanto de Deus tem em você. E eu tenho visto lá no meu país muitas igrejas trazendo tudo o que ele está dizendo ali para dentro das igrejas, com a desculpa de atrair os jovens para as igrejas. Mas eu pergunto, você acha que os jovens vão para as igrejas por causa de Jesus, por causa da palavra e do Espírito Santo, ou por causa desse monte de parafernália que vemos aí? É claro que a resposta é muito óbvia. Portanto, esses métodos são minimamente questionáveis e muito perigosos. Eu me lembro de uma frase desse mesmo autor, esse teólogo, chamado A.W. Tozer, onde ele diz assim: se o Espírito Santo fosse tirado da igreja primitiva, 95% das coisas que eles faziam, eles deixariam de fazer e sentiriam uma falta profunda do Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, diz ele, 95% das coisas que fazemos, continuaríamos a fazer e possivelmente não sentiríamos nem o mínimo da falta do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque infelizmente hoje, muitos de nós, cristãos no geral, temos confiado mais em métodos sociológicos, antropológicos, das ciências sociais, psicológicos, para alcançar as pessoas, do que o poder do Espírito Santo na nossa vida. E sabe, deixa eu ser bem sincero com vocês, um dos grandes problemas que eu vejo entre nós adventistas, sabe qual é? Falta de oração. Se tem uma coisa, pelo menos, que os evangélicos, eles assim, poderiam nos ensinar, é vida de oração. Eu já tive a oportunidade de participar de rodas de oração com evangélicos. Ficamos ali cerca de 2 horas e meia orando na presença de Deus. E muitos de nós não conseguimos passar nem 5, 10 minutos falando com o Senhor. E é óbvio que onde há falta, a carência de oração, a falta de poder. E nós vamos agora confiar mais em métodos humanos e mundanos do que na ação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, inclusive, eu sempre recomendo nas igrejas por onde eu passo, eu não sei se vocês têm isso aqui, mas entre os ministérios que existem dentro de uma igreja adventista, deveria existir um ministério de oração. Isso é extremamente necessário. Eu já preguei em igrejas, onde enquanto o pregador estava ali no púlpito, não adventistas, evangélicas, havia um grupo de pessoas em uma sala, orando para que as visitas nas igrejas fossem profundamente impactadas pelo Espírito Santo e se convertessem. Nós precisamos desenvolver a oração na nossa vida. E é lógico que como fruto da oração virá também a obediência. Avançando um pouquinho aqui no estudo, na realidade, todos esses métodos que eu estou aqui mencionando são oriundos dos Estados Unidos da América. E aí eu abro um pequeno parênteses aqui. Quem é o falso profeta ou a besta que sobe da terra, que é o mesmo personagem no livro do Apocalipse? Quem é? Os Estados Unidos.
Isso significa que o protestantismo norte-americano seria responsável pela apostasia do protestantismo ao redor do mundo inteiro. Portanto, eu não me surpreendo quando todos esses métodos que eu estou mencionando aqui para vocês estão sendo inventados aonde? Na América do Norte. Pelo protestantismo norte-americano, que infelizmente se enveredou em um processo de apostasia tão profundo que está assim descaracterizando a igreja cristã. E aqui, um dos poucos pastores que ainda estão comprometidos com o evangelho bíblico nos Estados Unidos, eu tenho muitas discordâncias doutrinárias com ele, ele é um pastor batista, mas pelo menos ele é um pastor que defende a teologia reformada. E então ele escreveu um livro chamado Com Vergonha do Evangelho. E ele cita um tipo de culto que foi praticado em uma igreja lá no seu país. E ele diz assim, veja se não é a mesma coisa que acabamos de ver lá no Brasil. Uma grande igreja do sudoeste dos Estados Unidos acaba de instalar um sistema de efeitos especiais que custou $500 mil. Vejam onde eles foram buscar a ideia. Capaz de produzir fumaça, fogo, faísca e luzes de lazer no auditório. A igreja enviou alguns dos seus membros para estudar ao vivo os efeitos especiais de Bally's Cassino em Las Vegas. O pastor terminou um dos cultos, sendo elevado ao céu por meio de fios invisíveis que o tiraram da vista do auditório, enquanto o coral e a orquestra adicionavam um toque musical à fumaça, ao fogo e ao jogo de luzes. Ou seja, tudo isso tem sido praticado há muito tempo lá nos Estados Unidos. Tanto que hoje é comum igrejas cristãs protestantes que lá são conhecidas como dead churches, ou seja, igrejas mortas. Todos esses métodos, queridos, que estamos vendo, e eu louvo a Deus mais uma vez porque essas coisas eu não vi aqui, mas todos esses métodos ali já estão comprovadamente demonstrados para a sociedade que eles só contribuem para uma coisa: descaracterização do cristianismo e a morte da igreja cristã. Todas as igrejas protestantes reformadas que se enveredaram por esse caminho estão perdendo o número dos seus membros lá nos Estados Unidos. E aqui na Europa eu sei que algumas igrejas estão adotando essas coisas, abrindo igrejas para se tornarem bares, museus, restaurantes, profanando o ambiente da igreja, fazendo coisas e práticas extremamente esquisitas. Agora o que está na moda é um tipo de culto que é praticado lá na Austrália, que é o Hillsong, e depois quem quiser pesquise um pouquinho sobre isso, porque eu não tenho tempo para dizer. Mas louvado seja Deus, e eu repito isso mais uma vez, que nós ainda temos redutos de igrejas fiéis, e continuem assim, porque vocês serão, creio eu, uma luz no meio da Europa em trevas, em nome do Senhor Jesus. Mostrando às pessoas, e esse será o nosso estudo de amanhã, você vai entender qual é o verdadeiro problema do grande conflito. Tem pessoas achando que o problema do grande conflito é uma luta entre crentes e ateus. E essa não é a verdadeira batalha entre o bem e o mal. Amanhã eu vou mostrar para você como tudo isso aí, esses cultos esquisitos, que estão sendo adotados pela maioria das igrejas, e muitos jovens estão abraçando esse tipo de coisa, como isso tem tudo a ver com a batalha do Armagedon. É o diabo que está semeando esse joio no meio da igreja cristã, justamente porque ele sabe que o clímax da batalha entre o bem e o mal está chegando ao fim. Bom, o último exemplo que eu dou aqui para vocês. Numa revista de grande circulação lá no Brasil, que é a revista Veja, saiu a seguinte matéria: a Igreja da Porrada. Um nome muito estranho, né? Meio esquisito. Como assim, Igreja da Porrada? Eu costumo dizer, é uma brincadeira apenas, mas daria um bom título para sermão, se a palavra ali é uma palavra meio feia, né? A palavra pancada, ela fosse dar porrada no pecado, aí não teria problema nenhum, se a ideia fosse essa, porque o apóstolo Paulo diz assim, que ele esmurrava o seu corpo, lembra? Então Paulo pregava dessa maneira, e detalhe, Paulo pregava o evangelho contextualizando a sua pregação com a cultura, ele não fazia isso, mas Paulo não tinha princípios para dar limite para a pregação dele, sim ou não? É óbvio que sim. Por que eu digo isso? Porque alguns mencionam o seguinte, não, mas Paulo diz que ele se fazia de judeu para com judeu, e de gentio para com gentio.
como se ao dizer que ele se fazia de gentio para com o gentio, ele estivesse dizendo assim: olha, eu me faço de prostituto com as prostitutas, de adúltero com os adúlteros, de mundano com os mundanos. É óbvio que não é isso que Paulo estava dizendo ali no texto. É óbvio que quando você vê Paulo pregando em Atenas, e ele usa o contexto da filosofia grega, não tem nada a ver com esse monte de aberrações que estamos vendo aqui. E então, a igreja da porrada, o título da matéria, eles entrevistaram o pastor da igreja. Sabe qual foi a ideia dele? Ele trouxe um octógono ou um ringue de UFC de luta para dentro do terreno da igreja, supostamente para atrair os jovens por intermédio da luta, da batalha. E aí então, eles entrevistaram o pastor com a seguinte pergunta: por que ensinar o MMA, que é o nome em inglês para artes marciais? Deus tocou meu coração e me disse, olha a desculpa que ele deu, através desse esporte, os jovens vão entrar na igreja e aprender o que Deus pode ser na vida deles. O MMA não é pecado, como muitos dizem, pelo fato de um bater no outro. Deus me falou isso. E eu me pergunto, em que lugar? O grande problema é que as pessoas hoje não estão assim muito preocupadas com o que diz a Bíblia. E muitas vezes nós, adventistas, também não estamos preocupados com o que diz quem? Aquela senhorinha dos livros de capa vinho, Ellen White. E a gente começa a praticar as coisas assim, porque eu acho, eu penso, eu gosto, e o espírito de Jeroboão vai entrando no nosso meio. Em nome de Jesus, algo que eu já preguei aqui, voltemos a valorizar a Bíblia, os escritos de Ellen White e o manual da igreja, que Ellen White diz que quando a associação geral está reunida, é a voz de Deus falando por intermédio dela. Queridos, se nós nos preocupássemos com fazer a vontade de Deus na Bíblia, nos escritos de Ellen White e etc., olha, haveria unidade na igreja. Por que há tanta divisão na igreja? É fanatismo de um lado e formalismo do outro. Porque nós não examinamos a Bíblia e os livros de Ellen White e o manual da igreja devidamente para saber qual é a vontade de Deus através da sua igreja. E aí a divisão, é óbvio. Porque o meu gosto pessoal é diferente do gosto pessoal do Idílio, que é diferente do gosto pessoal do Rubem, e por aí vai. E é por isso que nós vimos ali no início do estudo o culto praticado por Jeroboão, que não estava nem um pouco comprometido com a vontade de Deus. E aí a segunda pergunta, ela obtém uma resposta ainda mais assim, estapafúrdia. Uma resposta mais esdrúxula do que a primeira. O que os fiéis pensam disso? Olha a resposta do pastor. Antes de o rock entrar na igreja, ele era do capeta. Nós tiramos o rock do capeta. Aleluia! Agora o rock é bênção. A maquiagem e o batom também eram do diabo, e a gente tomou dele. Agora é a vez do MMA. Há quem diga, isso não é coisa de Deus, é coisa de Deus sim, diz ele. Está vendo o absurdo? Quando eu uso argumentos subjetivos para fundamentar o que eu creio, qualquer coisa vale. Por exemplo, se o rock foi batizado e agora ele pode ser tocado dentro da igreja, por que eu não posso batizar o funk e o funk também se tornar uma música praticada dentro da igreja? Argumentos subjetivos desenvolve teologia subjetiva. Ou melhor, eu me recuso até a chamar de teologia. Isso daqui não é teologia, isso daqui é humanismo e antropocentrismo. Bom, um pregador batista do século XIX, que viveu na mesma época de Ellen White. Eu admiro muito, por sinal, o que esse pastor escreveu, pastor Charles Haddon Spurgeon, não sei quantos conhecem ele aqui. Eu só tenho, assim, algumas divergências, mas principalmente porque ele acredita na teoria, ou melhor, na doutrina da predestinação. E eu lamento muito por isso, mas ele escreveu muita coisa boa mesmo. E aqui, quando ele liderava o famoso tabernáculo metropolitano em Londres, aqui na Inglaterra, um templo onde congregavam ali 5.000 pessoas, e ele era um pastor extremamente firme. Inclusive, ele pregava tão bem, que no meio teológico, Spurgeon é conhecido, sabe como? O príncipe dos pregadores. O príncipe dos pregadores. E então, preocupado com a introdução do pragmatismo na sua igreja batista, esse pastor escreveu muita coisa contra a filosofia pragmática dentro da teologia. E aí ele diz assim, por exemplo, o fato é que muitos gostariam de unir igreja e palco, baralho e oração,
danças e ordenanças. Se nos encontramos incapazes de frear essa enxurrada, podemos ao menos prevenir os homens quanto à sua existência e suplicar que fujam dela. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo Evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas. Rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. Ellen White, que viveu na mesma época, também deixa palavras aqui registradas que são assim com a flecha aguda entrando no nosso coração. E ela diz o seguinte no livro Mensagens Escolhidas, volume 2: nova ordem de coisas entrou no ministério. Há desejo de moldar-se segundo outras igrejas, e simplicidade e humildade são quase desconhecidas. Os ministros jovens procuram ser originais e introduzir ideias e planos novos para o seu trabalho. Alguns iniciam reuniões de reavivamento, trazendo assim muitos conversos para a igreja. Passada, porém, a emoção, onde estão os convertidos? Não se vê em arrependimento e confissões de pecados. O pecador é instado a crer em Cristo e aceitá-lo sem consideração quanto à sua vida passada de pecado e rebelião. O coração não é quebrantado, não há contrição de alma. Os supostos conversos não caíram sobre a rocha, Cristo Jesus. Bom, eu quero mostrar para vocês um último problema imenso, que pelo menos lá no meu país tem acontecido, que é o uso da cultura pop. O uso da cultura popular agora para atrair jovens está se tornando cada vez mais normal. Nós temos lá no Brasil, eu não sei se aqui na Europa tem acontecido coisas dessa natureza, mas nós temos igrejas e eventos de jovens que estão utilizando, por exemplo, enfeitando até os púlpitos da igreja, as plataformas da igreja, com personagens dos Vingadores. Coloca o Hulk de um lado, o Thor do outro, usa a camisa do Batman, e olha que se não há esquizofrenia maior do que essa, eu não sei o que é esquizofrenia. Como que um pregador que vai pregar o evangelho usa uma camisa do Batman, que é conhecido como homem do quê? Das trevas. E aí, não para por aí, jovens atravessando noites e noites, não só assistindo Game of Thrones, mas acampamento espiritual baseado nesse tipo de conteúdo. Nós temos ainda aqui o The Walking Dead e, pasmem, nós temos até literaturas supostamente cristãs que usam o contexto dos 50 tons de cinza para pregar o evangelho. E então, munido dessas informações, um amigo, que é um pastor muito conhecido lá no Brasil, e eu acho que aqui também ele é conhecido, esteve com vocês no ano passado, não aqui em Espinho, mas na Igreja Central de Lisboa. Alguém sabe quem é ele? O Michelson Borges. E aqui é o Michelson antes da sua conversão, e acho que dá para ver que ele gostava muito de histórias em quadrinho, né? De HQs. Ele coordena um blog cujo nome é Outra Leitura. E há algum tempo ele escreveu um artigo falando sobre a sua conversão, especificamente nessa área que vemos aí. E então eu separei um trecho desse artigo, que se chama Os Fãs da Cultura Pop, e ele diz aqui o seguinte: quando me converti, entendi que precisava abandonar os filmes a que eu assistia, os quadrinhos de super-heróis que eu lia e as músicas do tipo rock que eu ouvia. Precisei, com a ajuda de Deus, refinar os meus gostos, as minhas preferências e adotar critérios bem definidos para o consumo da mídia. Hoje, estamos passando a mão na cabeça dos jovens e dizendo que eles podem assistir a tudo o que quiserem, desde que extraiam dali conteúdos espirituais. Para essas pessoas, mais fãs e geeks do que cristãos, parece que o diabo não mais existe. Nada é ruim se te faz feliz. Eu não fui viciado em histórias em quadrinhos da Marvel e da DC Comics, mas eu fui muito viciado em mangá. Antes de me converter, eu gostava de desenhos do tipo Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, Shurato e por aí vai. Era viciado em desenhos e histórias de quadrinhos japoneses. E para mim foi uma luta muito grande.
E eu digo para vocês que eu descobri o quanto isso é prejudicial e me assusta saber que essas coisas estão sendo colocadas dentro da igreja, porque eu sofri muito, mesmo depois da minha conversão. Eu abandonei essas coisas, mas ainda assim, em algumas noites, eu tive experiência com demônio, que eu não tenho tempo para contar aqui para vocês, mas em algumas noites eu acordava de repente, aos gritos e prantos na cama, deixando a minha esposa apavorada. E eu não sabia porquê daquilo. Eu estava dormindo tranquilo e de repente acordava gritando, assustado, e fui pesquisar na internet e eu descobri que isso não é nem pesadelo, se chama perturbação noturna. E eu não entendia porquê. E comecei a questionar o Senhor, dizendo: Senhor, por que, Senhor? Eu já joguei os meus desenhos fora, eu já não assisto mais nada do que eu assistia antigamente, eliminei todas essas coisas da minha vida, por que que eu ainda estou sofrendo dessa forma? E a resposta que obtive de Deus foi a seguinte: para quem estuda aqui Freud, quem conhece um pouquinho do que Freud escreveu, sabe que o nosso inconsciente armazena coisas que mesmo que a gente abandone na nossa vida, essas coisas ficam ali armazenadas. E então eu entendi que mesmo assim, mesmo com a minha conversão, de alguma forma Satanás estava usando essas informações do meu inconsciente para tirar os meus sonos, à noite, me perturbar. Eu tinha muita pena da minha esposa, porque ela acordava e ela ficava muito assustada. Nós moramos em uma chácara lá no Brasil, então imagine quando eu viajava, a minha esposa tinha que ficar sozinha. Hoje, graças a Deus, ela já não tem mais medo, mas antes tinha. E eu louvo a Deus, eu não sei nem como foi, mas eu só sei que Deus operou esse milagre. Já fazem alguns meses que, graças a Deus, eu nunca mais tive essas experiências ruins na minha vida. Mas por que eu digo isso? Porque essas coisas são diabólicas. Não tem como nós coadunarmos esse tipo de conteúdo com pregação cristã, só sacrificando os princípios da palavra de Deus. E então, o pastor John MacArthur, ele ainda cita algo aqui que eu acho fantástico, falando do que é ou do que não é igreja. E ele diz aqui o seguinte: a igreja não é um clube à busca de novos sócios, não é o barzinho do bairro onde a vizinhança se reúne, não é um grêmio estudantil à procura de calouros, não é um centro comunitário onde se realizam as festas, não é um clube de campo para as massas, não é um comitê eleitoral onde os problemas da comunidade são discutidos, não é uma corte judicial para corrigir as injustiças sociais, não é um fórum aberto ou uma convenção política ou até mesmo uma cruzada evangelística. Me permitam concluir a frase dizendo que a igreja é a casa de um Deus santo, puro, justo, reto e todo-poderoso. Amém? Isso é a igreja. Deus é o dono da igreja. Os nossos gostos pessoais não valem absolutamente nada para a ortodoxia e a liturgia e a pregação do evangelho de uma igreja. Absolutamente nada. Sabe, queridos, eu vou contar algo para vocês. Nos últimos anos, as experiências mais impactantes da minha vida aconteceram quando eu comecei a estudar um assunto que, por sinal, foi motivado ouvindo pregações de alguns pastores que nem eram adventistas. Não que não tenhamos pastores excelentes, eu sigo muitos pastores, tenho pastores que eu admiro demais no nosso meio. Lá no Brasil nós temos o Wilson Paroski, Amin Rodor, o pastor, que não na realidade é o doutor Rodrigo Silva, o próprio Michelson Borges e por aí vai. Mas eu também tenho aprendido muito com pastores que pregam a teologia reformada. E foi então que Deus despertou meu coração, e eu inclusive tinha até sugerido, perguntei para o Rubem, qual das 2 semanas de oração valeria a pena nós fazermos aqui, e acabamos juntos escolhendo essa. Mas uma outra semana de oração que Deus também, pouco a pouco, foi colocando em meu coração, é uma que eu chamo o Deus desconhecido. E aí eu comecei a estudar, Deus me tocou a estudar sobre os atributos dele. Então eu comecei a estudar sobre o que é a ira de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus e por aí vai, a glória de Deus, a soberania de Deus, e comecei a conhecer um Deus que eu desconhecia. E os momentos que eu mais me senti um miserável, pecador, sujo na presença dele, foi quando eu estudei, fica aí o desafio para você, o tema sobre a santidade de Deus.
Se nós entendêssemos o que é um Deus santo, muitas coisas que fazemos hoje no nosso dia a dia e dentro da igreja, nós possivelmente não faríamos. Lá no meu canal tem um sermão, foi a primeira vez que eu preguei, eu ainda considero que ele precisa ser melhorado, mas pelo menos já dá para você ter uma ideia, que é um sermão chamado A Incomparável Santidade de Deus. E então, voltando aqui para a gente concluir, sabe qual é o grande problema dos cristãos? Por que nós estamos adotando essas coisas, esse tipo de métodos pragmáticos aí, mundo afora no cristianismo? Porque, segundo um estudo feito por norte-americanos, lá nos Estados Unidos, obviamente, eles descobriram o seguinte, estudo com cristãos. Eles descobriram que os cristãos, 61% dos entrevistados concordam com ideias da nova era. Descobriram ainda que 54% repetem conceitos pós-modernos. Além disso, que 36% aceitam ideias associadas ao marxismo, ou seja, é cristão e ao mesmo tempo ama os livros de Marx. 29% creem em ideias baseadas no secularismo. Aqui no quadro negro, apenas 17% dos cristãos mostraram ter uma cosmovisão bíblica sobre a vida. Ou seja, 83% dos cristãos entrevistados leem o mundo ou entendem o mundo de maneira equivocada ou não bíblica. E a conclusão que eles chegaram é que os cristãos conhecem cada vez menos de Bíblia. E ali no quadro negro, que é o dado mais alarmante, o estudo no quadro branco, perdão, o estudo ainda mostrou que os mais jovens, com menos de 25 anos, são 8 vezes mais propensos a concordar com essas ideias do que os seus pais. E aí, as palavras de um pastor aqui presbiteriano, que é o pastor Augusto Nicodemos, muito conhecido lá no Brasil também e aí ao redor do mundo, eu concordo, se há alguma coisa que eu concordo com ele, é com essa frase que está aí. 100% do que está escrito ali, eu preciso concordar. Onde ele diz assim: há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo de Deus para onde? Para a palavra. E aí, eu sempre termino essa mensagem dizendo o seguinte: eu poderia nessa noite ter feito vocês ficarem aqui apenas 10 minutos e deixado essa imagem que eu vou mostrar aqui pregar para vocês. Eu poderia ter me assentado aí nesse banco e escolhido 10 minutos só para a gente ficar refletindo nessa imagem. Para a esmagadora maioria dos cristãos hoje, isso daqui é cristianismo. Mas em séculos passados, isso daqui era o cristianismo. E quando eu prego a mensagem que preguei nessa noite, o meu objetivo, queridos, é entender que isso é adoração. Isso daqui não tem nada a ver com adoração. Isso daqui é show. Isso daqui é carne. É mundanismo. Isso daqui é cristianismo e adoração. Quando nós vivermos o verdadeiro cristianismo, isso aqui voltará a acontecer. Porque é o que Ellen White diz. Quando a primitiva piedade for reavivada entre nós, diz ela que as fogueiras voltarão a ser acesas novamente. Que contraste, né? Eu fico imaginando se esses homens levantassem hoje na nossa época, que susto eles teriam. E olha que viveram o cristianismo no Império Romano. O Império Romano, para quem não sabe, era um império plural. Um império que tinha o pluralismo como filosofia lá dentro. Mas ali estava o verdadeiro cristianismo. E é por isso que o cristianismo cresceu avassaladoramente no Império Romano, em poucos anos. Só você estudar um pouquinho da história. E aí eu conversando com o Rubem, eu nem sabia.
O Rubem disse que tem um sermão, não sei se ele já pregou aqui para vocês, onde ele mostra que foi exatamente os entretenimentos e as parafernálias do Império Romano que prepararam a igreja cristã romana para a grande apostasia durante séculos e séculos de história. Ou seja, deu certo lá atrás? Deu certo. O que o diabo está fazendo hoje? Usando a mesma estratégia, só que revestindo de uma roupagem pós-moderna para de novo levar a igreja a uma grande apostasia. Mas sabe o que assim me dá conforto no coração? O que eu já disse aqui. Porque a serva do Senhor diz que nessa época nós não teremos mais milênios de apostasia, teremos um pequeno período de apostasia, porque agora, e eu acredito que isso já está começando, Deus reavivará a sua igreja, para que o espírito do verdadeiro cristianismo e do verdadeiro adventismo habite no nosso coração, e em nome de Jesus saiamos pelas portas da igreja com o verdadeiro objetivo de missão que temos: preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que isso já está acontecendo. Bom, nessa noite eu preciso encerrar, e o desafio para nós será o seguinte: mas então, irmão Jefferson, o que nós precisamos? Qual é o verdadeiro método para a igreja crescer? Porque a igreja ela tem que crescer, a igreja de Deus ela cresce, não existe isso da igreja ficar pequena. Quando a igreja não cresce é porque alguma coisa está errada. Qual é o método bíblico para a igreja crescer? Oração, estudo da Bíblia e missão. Mas isso é muito simples. Pois é, mas é um método que Deus usa. Eu provarei o meu poder na fraqueza dos seres humanos. Oração, estudo da Bíblia e pregação. É só você olhar para a igreja primitiva. O apóstolo Pedro, pescador indouto, depois de passar alguns dias orando, estudando a Bíblia, primeira vez que ele vai pregar, cheio do poder do Espírito Santo, quantas pessoas se converteram? 3.000. Você acha que isso pode acontecer hoje também, sim ou não? Quer saber? Ellen White diz que vai acontecer mais do que isso até. Eu tenho uma oração que eu digo para o Senhor assim: Senhor, se eu não estiver vivo para ver Jesus voltar, pelo menos me dê de presente uma coisa, só uma coisa. Me deixe estar vivo e viver e experimentar essa promessa que está num dos últimos parágrafos do capítulo 38 do livro Grande Conflito, onde Ellen White diz assim: servos de Deus, com semblantes iluminados e resplandecendo de santa consagração, percorrerão o mundo inteiro de um lugar até o outro, operando curas, milagres e maravilhas, e milhares de pessoas se converterão em um único dia. E eu peço a Deus: Senhor, me deixe estar vivo para viver essa experiência, porque será a experiência mais gloriosa da igreja. Já pensou? Pessoas enchendo a igreja, não porque vem pregadores famosos, não porque nós temos cantores famosos, não é nada disso, irmãos, nada disso. Deus quer que pessoas se convertam, por olhar na vida de cristãos convertidos, o caráter de Jesus refletido em você. É isso que deve atrair os seres humanos. Eles querem experimentar o Deus que nós experimentamos na nossa vida. E para isso, você precisa sair daqui hoje com uma decisão. E qual é a decisão? Não haverá reavivamento na igreja, não haverá reavivamento espiritual na sua vida, se a partir dessa noite, você não sair daqui decidindo, todos os dias, separar um tempo da sua semana, diário, volto a repetir, para orar, estudar a Bíblia e a missão, pelo menos em alguns dias da semana. Não existe reavivamento sem essa experiência. Você precisa separar um local da sua casa ou no ônibus para onde você vai trabalhar. Eu não sei onde isso vai acontecer, mas você tem que ter tempo de comunhão com Deus. Tempo de comunhão. E nós vamos agora cantar um hino, e o meu apelo é para que fiquem de pé, em nome de Jesus, todos aqueles que vão se esforçar para, a partir de hoje, os que já fazem, se unam conosco. Os que ainda não fazem, é a sua oportunidade. Todos os dias, oração. E gasta tempo em oração, irmãos. Estudo da Bíblia. E alguns dias da semana, missão. Você vai procurar. Eu fiquei muito feliz, fiquei sabendo que muitos voluntários estiveram presentes já na Expo Bíblia. Achei muito legal isso, porque é muito difícil mesmo pessoas que se envolvam. Mas mantenha esse espírito, então, quem já tem. Então eu vou convidar agora, nós vamos cantar um hino juntos.
E eu quero que o céu registre a decisão de todos aqueles que vão santificar esse tempo diário para gastá-lo na presença de Deus. É o número, acho que é o 491 hoje, né? Isso aí. Então vamos cantar juntos? E os que respondem ao apelo do Senhor, fiquem de pé. Jesus já me veio salvar, agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver. Amém. Bom, primeiro, antes de orar, eu quero reforçar o convite para você estar aqui amanhã. E a partir de agora, não dá mais para perder nenhum dia, irmãos. A nossa semana ela vai mudar de rumo, porque de amanhã em diante, nós vamos começar a identificar qual é a nossa identidade. Até agora a gente só falou de problemas, né, de como Satanás está semeando coisas estranhas no meio do cristianismo. A partir de amanhã, nós vamos começar a entender, então, qual é a nossa identidade e a nossa missão. O tema de amanhã vai ser o Armagedon. Estaremos aqui às 8h30. Na sexta-feira, é a continuação do tema do Armagedon, com o título O que fazes aqui, Elias? E no sábado pela manhã, como não poderia ser diferente, é o tema mais importante da semana, que se chama A Verdade Presente. É ali que nós vamos entender para que existe um cristão adventista do sétimo dia. Então, a partir de amanhã, a intenção é resgatar pouco a pouco a identidade e a missão que temos aqui na nossa semana. Portanto, eu espero você. E olhe, se alguém aqui está dando estudo bíblico para algum amigo, entende que essa pessoa já está assim num estágio avançado, não hesite em trazê-la. Amanhã é o dia de trazer essas pessoas. Se você conhece alguém que está afastado da igreja, convide também. Amanhã é um grande dia para isso. Amanhã e sábado principalmente, mas amanhã já dá para trazer. Bom, nós vamos agora então orar. Eu quero dar a você os nossos 20 segundos para você pedir ao Senhor para te ajudar a colocar em prática esse compromisso de estudar a Bíblia, de orar, de ter comunhão com Ele todos os dias se envolvendo na missão. 20 segundos, feche seus olhos, em seguida eu termino com a oração final. Querido Senhor Deus, nesse momento orações estão subindo ao reino dos céus mais uma vez, e o nosso desejo é que o Senhor receba cada uma delas e registre essas orações em nossos livros da vida, que as decisões que tomamos nessa noite sejam gravadas no Teu reino, de tal forma que o Senhor Jesus Cristo derrame sobre a nossa vida torrentes de água do Espírito Santo, para nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus, termos forças para assumir o compromisso que fazemos com o Senhor nessa noite. O mundo tem nos apresentado tantas coisas, é internet, é televisão,
são as redes sociais, uma série de coisas que têm consumido o nosso tempo. Nós vivemos em uma época onde a tecnologia deveria nos ajudar a termos mais tempo, porque o que antes se fazia consumindo um tempo maior, hoje nós fazemos em um tempo menor. Mas, Senhor, eu não diria nem misteriosamente, de maneira diabólica, mesmo vivendo em uma época onde deveríamos ter mais tempo, o nosso tempo tem diminuído. E isso em razão de um ataque ardiloso do inimigo para tirar o tempo que deveríamos gastar com o Senhor. Mas em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos aqui dizendo ao céu que nós queremos ter tempo e tempo de qualidade na presença do nosso Deus, orando, estudando a Bíblia e pregando o teu santo evangelho de acordo com os dons que o Senhor concedeu a cada um de nós. Pai, só tu sabes onde esses momentos santos acontecerão, mas eu quero pedir, Senhor, que esses lugares onde as páginas da Bíblia serão abertas na casa ou não sei onde os teus filhos estiverem ali estudando e orando, que esses momentos de comunhão com o Senhor sejam recompensados com a visita de anjos poderosos do reino dos céus, com uma bênção especial do teu Espírito sobre a vida dos teus filhos, e que quando eles saírem desse momento, desse Sinai, desse Getsêmani, desse Monte das Oliveiras da comunhão com o Senhor, e ao entrarem em contato com vizinhos, com profissionais de trabalho, com amigos, com pessoas da escola e da faculdade, que as pessoas olhem para o rosto dos teus filhos e vejam neles resplandecendo a glória de um Deus Todo-Poderoso. Querido Pai, e que através dessa experiência particular, que esse reavivamento espiritual aconteça também na nossa família e na nossa igreja. Essa é a minha e a nossa oração. Despede-nos em paz, que os teus anjos nos acompanhem e nos levem em segurança assim como nos trouxeram. E que nos prepare, Senhor, o Teu Santo Espírito, para que amanhã nós entendamos nessa batalha entre o bem e o mal, qual deve ser a nossa identidade e a nossa missão. Essa é a minha e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.